A procrastinação não é a causa do seu problema. Ela é apenas um sintoma que evidencia que existe uma causa mais profunda que ainda não foi vista e não foi resolvida aí dentro. Nesse vídeo eu vou te contar quais são as 4 maiores causas da procrastinação. Então fica até o final, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai trazer muita clareza para você. A primeira e principal causa da procrastinação é a falta de clareza. Você já deve ter ouvido a frase: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Parece uma frase clichê, mas nesse caso, quando nós estamos falando de procrastinação, ela é muito real. Quando você não tem clareza de quem você é e de onde você quer chegar, fica muito difícil de você conseguir se movimentar. E é aí que você cai nesse espaço da procrastinação, onde você deixa de se voltar para si mesma e começa a se voltar para o externo. E quando você faz esse movimento de sair de si mesma para olhar para o externo, mais 2 sintomas são bastante comuns e andam de mãos dadas com a procrastinação: a comparação e a confusão mental. Você começa a olhar para o que os outros estão fazendo, o que está dando certo para o outro, as escolhas, as atitudes. Aí você observa o resultado e pensa: bom, acho que eu vou por aqui também. Acho que se deu certo para o outro, vai dar certo para mim também. E aí você começa a fazer escolhas baseadas não em quem você é e no que você deseja para si mesma, mas sim em relação ao que está dando certo para o outro. E aí qual que é o resultado disso? Ansiedade e falta de consistência. Você faz e não consegue ter resultados. Você começa e para, começa outra coisa e para. Não consegue ter constância, deixa tudo pela metade e entra nesse ciclo eterno da procrastinação. Inclusive, começa a se sentir inferior. Afinal de contas, você tomou uma decisão, fez uma escolha baseada no que é bom para o outro, ao mundo externo e não ao seu mundo interno. Então aqui está o primeiro ponto. Falta de clareza, ela nunca vai te levar para a execução. Ela sempre vai te levar para procrastinação, porque em algum momento você vai perceber que aquilo não faz sentido para você, porque não está alinhado a um desejo profundo do seu coração, não está alinhado à sua essência e esse lugar que você quer chegar, esse destino que você quer chegar. Então, se você percebe que aqui é o seu ponto, o que você precisa fazer é buscar autoconhecimento, para entender quem é você e entender esse lugar aonde você quer chegar. Enquanto você não trabalhar isso, você vai continuar procrastinando. A segunda principal causa da procrastinação são as crenças limitantes. As crenças limitantes nada mais são do que uma lente com a qual eu passo a enxergar a vida, que não necessariamente me mostra a realidade, mas me mostra a realidade de acordo com experiências que eu já vivi lá no meu passado. Você pode ter crenças em relação a si mesma, em relação ao dinheiro, em relação ao empreendedorismo. Então, por exemplo, se você tem a crença de que você não é boa o bastante por causa de experiências que você viveu lá atrás, todas as vezes que você se colocar no desafio, todas as vezes que você precisar encarar o novo, essa crença limitante vai ficar gritando aqui como uma vozinha no seu ouvido dizendo que você não vai conseguir. Se você tem uma crença de que você não é merecedora, todas as vezes que você for entrar em ação, essa vozinha vai falar no seu ouvido dizendo que você não vai conseguir. Então presta atenção aqui em como estão os seus pensamentos. Quais são essas vozes que falam com você todas as vezes que você pensa em entrar em ação. Então é ali que você precisa colocar energia. Enquanto você não ressignificar, não trocar essas crenças, não substituir por crenças positivas em relação a você, em relação ao seu projeto, ao seu negócio, em relação ao dinheiro, você não vai conseguir agir, porque essa vozinha sempre vai te tirar do eixo e vai fazer com que você procrastine. A terceira principal causa da procrastinação são os bloqueios emocionais. Eles estão totalmente conectados com as crenças limitantes e podem ter até as mesmas causas lá no nosso passado. Os nossos bloqueios emocionais, as nossas feridas emocionais vêm de traumas que a gente viveu, feridas que foram importantes demais e que não foram trabalhadas ainda na nossa vida. E essas feridas, elas deixam um medo muito grande aqui dentro de que aquela situação que eu vivi no passado, que eu ainda não consegui me recuperar, se repita mais uma vez na minha vida. E aqui tá um ponto bem importante. Todas as vezes que eu preciso criar algo novo na minha vida, eu preciso necessariamente sair da minha zona de conforto, da minha zona conhecida. E é nesse momento que a ferida, ela vai doer. Por quê? Você acredita inconscientemente que como você está saindo da sua zona de conforto, se colocando num local diferente, numa experiência diferente, com pessoas diferentes, você vai aparecer mais, você vai precisar criar mais, você vai precisar estar mais em evidência. Inconscientemente você acredita que aumentam as chances de você ser ou abandonada,
ou humilhada, ou de alguma forma rejeitada pelas pessoas, e isso está conectado a alguma ferida que você viveu lá atrás que ainda não foi ressignificada, que ainda não foi curada. Então, de forma bem inconsciente, você não consegue abraçar o novo porque você tem medo de que aquela situação se repita. Enquanto você não olhar para essas feridas, você não consegue entrar em movimento e procrastina também. A quarta principal causa da procrastinação é por fidelidade sistêmica. Todas as vezes que eu penso em ir para o mais, criar algo novo, maior, expandir na minha vida, e principalmente quando essa realidade nunca foi vista no meu sistema familiar, eu acredito inconscientemente que eu estou me afastando da minha família. Eu acredito que eu deixo de pertencer àquele sistema familiar porque eu vou me tornar muito diferente. Eu vou ter uma vida muito diferente. Então, inconscientemente, eu tenho medo de ir porque eu tenho medo de perder o meu lugar nesse sistema. Ou eu acredito que ao fazer esse movimento, eu estou superando meu pai e minha mãe. E eu acredito que eu não sou merecedora desse lugar, de ser maior que eles. Então, de alguma forma, eu até consigo começar a ter resultados, mas eu dou um jeito de me auto-sabotar. E a procrastinação é uma das maiores formas que a gente encontra de criar essa auto-sabotagem para pertencer. É muito importante ressaltar que essas são apenas 4 causas principais da procrastinação que eu consegui levantar nos meus atendimentos. É claro que podem existir diversas outras causas, tudo vai depender da sua história e a gente precisa avaliar mais de perto. Então, se você se identificou com alguma dessas causas e quer trabalhar dentro de um atendimento de terapia ou mentoria, eu estou à disposição. E se você ainda não se identificou com nenhuma causa e quer aprofundar na sua história para entender de onde vem essa procrastinação, quais são as motivações da sua procrastinação, eu também estou à disposição. É só você clicar no link da bio. E eu gostaria de saber aqui qual é a causa que você mais se identificou. Vou ficar feliz em saber e eu posso, com base na sua resposta, gerar mais conteúdos para continuar te ajudando.